Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá? Mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie da AgriSolo chamada AgriPapo. No AgriPapo de hoje teremos Lederson Lima, né? Um profissional extremamente requisitado na avicultura e que nos honra muito com a sua presença aqui, mesmo que virtual hoje, né? E só lembrando, tá, pessoal, a opinião do convidado não necessariamente é a opinião da AgriSolos. O AgriPapo é um espaço extremamente democrático, aberto para todos que queiram expor as suas ideias, ok? Bom, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao AgriPapo, Lederson. Anderson, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado de coração mesmo. Fiquei muito feliz de estar participando do AgriPapo aí. Esta iniciativa que vocês têm de levar a informação, levar a opinião de vários profissionais aí para as pessoas que estão na ponta da cadeia, né? Lá no trabalho, no dia a dia, enfim, para todos que quiserem, mas principalmente para aquelas pessoas que usam e usufruem dos sistemas de vocês, dos serviços de vocês, e que precisam estar sempre atualizados, né, e se atualizando diariamente, porque a inovação ela está vindo numa celeridade que me impressiona, sabe? Às vezes eu fico Legal. impressionado com como é isso aí. Então, muito obrigado a apresentação aí, e vamos bater o papo aí e levar essa ideia, esses conceitos aí para as pessoas que vão nos ouvir aí, vão nos ouvir, como você falou, né? Se vai ser de manhã, tarde ou noite, é o, é o que eles vão fazer para melhor administrar o tempo deles, né? Exatamente. Assim, Lederson, para quem não te conhece, que eu acho que quem está no meio da avicultura é difícil não te conhecer, obviamente, mas se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do seu background, enfim, quanto tempo você está na avicultura, o que você faz hoje, enfim, se puder fazer um resuminho para Muito nós aí, bem. seria bom. Perfeito, Anderson. Então, eu me chamo Lederson Trindade de Lima, eu sou médico veterinário, trabalho como veterinário desde 2002 e em 2005 eu entrei no mundo da avicultura. Tive a Legal. oportunidade no oeste do Paraná, na Cevale, né, especificamente na cooperativa aqui Sim, sim, sim. do oeste do Paraná, aonde ela sempre foi precursora nessa questão de avicultura e tecnologia de ponta e climatização. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá desde 2005, né, de 2005 até 2016, Nossa. na avicultura. E foi Uhum. onde eu entrei e me encantei por todo o mundo da avicultura e toda essa questão de ambiência e climatização. De 2011 para frente, eu me dediquei exclusivamente à ambiência e climatização. E em 2016, tomei a decisão de abrir uma consultoria, uma empresa de consultoria, a LTL Consultoria Animal. Para quem não Legal. conhece, tem site. A gente tem um site onde tem blog lá, tem cursos, né? Para levar o que eu aprendi, a oportunidade que eu tive, que não são muitos que têm essa oportunidade, né? Sim. De partilhar esse aprendizado com os demais, com toda a avicultura da América do Sul, porque eu entendi que há muito o que se evoluir nessa questão da climatização e de ambiência, principalmente no quesito manejo, como tirar e extrair os melhores resultados dos equipamentos que a gente tem. Legal, legal, legal. Muito bem. Já em cima do que você falou, Lederson, vou fazer uma provocação aqui, né? Nesses, a gente está falando de quase 20 anos que você tem de experiência na avicultura, né? Você está com contato com a avicultura há quase 20 anos. De 20, 15 anos para cá, no seu entendimento, houve uma revolução na avicultura ou não? Qual a sua opinião a respeito disso? Muito bem, Anderson. Uma provocação muito boa essa para a gente estar discutindo, né? Vamos dividir essa avicultura, quando faz essa pergunta aí, a gente vai ter que dividir isso em algumas partes, né? Se nós pegar a avicultura como um todo, a evolução em 20 anos foi muito grande, Certo. principalmente no quesito nutrição, né, e genética. Nós Hum, saímos de uma conversão aí, de um ganho de peso que nós tínhamos há 20 anos atrás, que hoje nós estamos aí imensamente na frente. sim. Isso sim a avicultura evoluiu.
esta evolução que genética e nutrição estão tendo e tiveram ao longo desses 20 anos, 15 anos que você está falando, Uhum. infelizmente, não foi o mesmo avanço que teve a parte de ambiência e climatização nos galpões. Nós Entendi. estamos hoje sempre correndo atrás da máquina. Então, os nossos galpões que começaram lá em 1997, viram para o Brasil, com climatização, com conceito de pressão negativa, depois entrou Dark House, enfim, todos esses conceitos que tem aí, Uhum. eles não dá para dizer que não evoluíram, mas se eu comparar com genética e nutrição, não evoluíram nada. Entendi. Entende? A evolução é muito pequena em relação a isso. Então nós estamos com um déficit muito grande da ambiência para atender todo esse desempenho, esse desempenho e potencial genético que as aves têm hoje e que a nutrição proporciona isso. Para te ter uma noção, hoje nós estamos falando aí, as pessoas estão falando, né? Os nutricionistas em nutrição embrionária. Então, Caramba. é uma evolução aí, uma questão que está desenvolvendo. E nós, vamos puxar agora para nós, que eu estou falando nós, a parte de ambiência e climatização, nós Sim. estamos ainda hoje discutindo quanto de inlet colocamos, se usamos inlets, por exemplo, para fazer ventilação mínima, ventilação de transição, né? 2020. Tem trabalhos do professor Kizarik publicados de 1993, que já De... dizem que inlet tem que atender no mínimo, isso diziam lá atrás, que tinha que atender no mínimo 65% da vazão dos exaustores. E nós estamos ainda discutindo se colocamos inlet só para os 2 exaustores da mínima ou um pouquinho mais. Essa evolução está um pouquinho maior, mas veja bem a desproporção desse negócio. Então, a gente deveria estar mais evoluídos nessa questão para se equiparar a genética e nutrição. E nós estamos, principalmente no quesito de climatização, o maior problema que eu vejo assim é a precificação, né? É o entendimento daquela pessoa que vai fazer o galpão na orçamentação, aonde ela está preocupada só com a linha final, né? E não com o desempenho depois. Entendi, Lima. Então você acha hoje que essa não adoção, como você comentou do inlet, né? Bom, eu percorro o Brasil, norte a sul, né? Em função da AgriSolos, e eu vejo que é fato que o inlet ainda é pouco utilizado. Em muitos casos eu vejo o inlet na metade do barracão, né? Às vezes eu vejo o inlet em todo o barracão. O que você atribui a essa não utilização do inlet? Custo, basicamente? Na verdade, Anderson, assim, ó, falando especificamente do inlet, eu dei um Uhum. exemplo, né? Como Não, a gente tem sim, é que outras me chamou coisas a que a gente atenção poderia. você falar É, sobre o inlet, né? a gente poderia também falar sobre outros equipamentos, né? Sim, Mas sim. na verdade, a falta de entendimento do que o inlet faz, do que ele veio para fazer, ou para que ele se presta dentro do galpão, né? Porque, na verdade, isso foi alguém que trouxe, que teve a brilhante ideia de ir lá fora, pesquisar, trazer essa tecnologia para o Brasil, mas trouxe de uma forma que estava atendendo a necessidade daquele momento aqui no Brasil, que era a ventilação mínima, que naquele momento era muito cara. Então Entendi. precisávamos reduzir custo de energia que eu falo não elétrica, energia de aquecimento, né? E aí veio essa oportunidade, mas aí não se entendeu o contexto geral. Ah, E aí acaba agora com com todo esse preconceito criado, né? E o uhum. preconceito não na forma pejorativa, mas o preconceito do conceito do inlet que veio da primeira vez, acaba fazendo isso. Assim como aconteceu com a pressão negativa, com o Dark House, a gente traz e não traz o conceito como conceito, e traz só uma parte dele, né? E aí acaba acontecendo. Entendi. Então, na sua visão, o problema maior não é custo, é realmente o entendimento a percepção de valor que o Init tem entrega, na verdade, né? Pelo menos o que eu entendi aí que você comentou. Tocaste, Anderson, no ponto principal, era essa palavra que estava me faltando. Uhum. É o valor que ele tem, é o valor do que isso vai agregar ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. Né? Um exemplo disso também, Anderson, só para enriquecer um pouquinho mais e entrar um Uhum. pouco mais no assunto que vocês Claro. aí têm um know-how muito grande, é a questão da avicultura 4.0, né? Muito É. se tem falado, muito se tem evoluído, mas, sinceramente, no meu ponto de vista,
O que nós estamos fazendo de avicultura 4.0? O que nós estamos fazendo? Nós estamos coletando dados para ter ações reativas. Exatamente. Numa avicultura que a gente tem a ave vivendo 2% da vida dela a cada dia, vamos dizer que essa ave viva 50 dias. 50 dias, ou seja, cada dia são 2% da vida dela. Perfeito. É muito tempo, 24 horas para nós tomar uma decisão reativa, ou esperar um próximo lote para analisar esses dados. Então, assim, eu me questiono muito sobre isso, sobre essa avicultura 4.0. Acho que é brilhante a ideia e a gente tem que discutir isso, entrar em discussão e fazer evoluir isso. Mas nós não estamos fazendo nada a não ser coletar dados e às vezes nem analisar de forma correta, entendeu? Porque assim, ó, nós vamos conseguir ter em tempo real o peso da ração e o peso da ave. Legal, perfeito. E o que nós vamos fazer com isso? Que tempo nós vamos levar para processar isso? Pois é, né, Lederson? Na mesma questão que você comentou, de conceito do INIT, né, e você, né, entrou na questão da avicultura 4.0, às vezes utiliza-se o termo avicultura 4.0, mas acaba desvirtuando também e coloca um sensor lá na granja do produtor. Eu já tenho lá 4.0, e não é isso, conceitualmente falando, né? Então, realmente tem um caminho a se percorrer. Obviamente que nós, como empresa, nós temos que fazer esse evangelismo, né? De mostrar para o pessoal que é um conjunto de ações que vai trazer essa avicultura 4.0, e não somente colocar um sensor lá dentro do aviário e falar que você já tem um produto 4.0, né? Não é esse o intuito. Mas assim, Lederson, uma coisa que me chamou a atenção, e que, né, obviamente, conhecendo, é com relação à placa evaporativa, que é outro item também que você prega, que é controverso. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa questão. Você é contra a placa evaporativa ou não? Muito bem. A placa evaporativa, eu trabalhei e trabalho muito tempo com essa placa e esse equipamento que dentro do galpão, dos equipamentos que tem, do que existem de equipamentos hoje dentro da tecnologia de climatização para os galpões, é o equipamento mais eficiente que nós temos. É? Eu não tenho dúvida disso. Porém, a placa evaporativa ela é eficiente, mas depende da umidade relativa do ar externo. E aí o Brasil tem um clima praticamente tropical, um pouco subtropical, e as regiões da avicultura, nós temos, aonde está inserida a avicultura no Brasil, e eu vou um pouco mais longe, Anderson, na América do Sul, aonde está inserida, nós temos verão quente e úmido, em todas essas regiões. E a placa evaporativa, esse sistema de resfriamento evaporativo, o nome já fala, resfriamento evaporativo, ele serve por evaporação desta água que passa por esse painel, porém o ar tem que ter condições de absorver isso. E o valor investido nesta placa evaporativa, e aí que vem o grande detalhe dessa controvérsia que eu venho falando e venho abordando e fazendo isso, os resultados não aparecem para pagar esse equipamento, para pagar esse investimento. Esse sim, né, tem um valor e você entende a percepção de valor dele, só que ele não fecha a conta. É essa a questão, então. Nós temos hoje, em média, e eu vou chutar um valor que está desatualizado, né, até por questão de dólar, enfim, sim. Essa economia do jeito que está aí, flutuando muito dólar, né, mas deve ser em torno de R$1.000 a R$1.300 o metro linear de placa evaporativa que custa num galpão. Então hoje nós estamos galpões aí com 50, 60 metros lineares de placa, onde nós estamos falando de 65, 70 mil reais esse equipamento. E aí, assim, as pessoas pegam e dizem assim, não, mas o resultado do aviário climatizado, que tem placa evaporativa, é melhor que os outros. Mas e assim, já tiraram a placa evaporativa de um galpão nas mesmas condições de renovação de ar que tem um climatizado novo hoje e testaram? Eu tenho esses testes. Eu conheço um produtor que tem esse teste também, Leder. Você conhece, é o Igor Nunes. Isso.
Entende? Então, assim, eu tenho esses testes. E aí a gente se surpreende, Anderson. Você que tem os dados dele lá, Tenho. você deve estar surpreso com o que está acontecendo lá. Não, inclusive ele vai estar aqui no AgriPapo em algum desses episódios, mas o pessoal chama ele de louco, né? Mas os resultados dele são incontestáveis. Entende? E aí não é só lá, aqui no Paraná nós já tem galpões em atividade feito com renovação de ar total dentro do galpão em 35 segundos sem placa evaporativa. E assim, ó, não posso divulgar os resultados, mas são excelentes. Não, claro. Mas você acha que arrancar a placa evaporativa, assim, né, guardado as devidas proporções, Leathers, é para qualquer umidade externa? Porque as pessoas que eu converso às vezes falam o seguinte: mas lá nessa região que tiraram, não tem umidade, por isso que tiraram, ou tem umidade. Enfim, existem condições e condições para tomar essa ação, Leathers? Como é que você enxerga isso? Bom, o primeiro ponto para tomar essa ação, o que a gente precisa, Anderson, fazer é realmente entender todo o conceito da ambiência, toda a termodinâmica, a troca de calor das aves. Tá? A partir disso, eu vou entender, fazendo esse conceito e essa premissa, eu vou entender que as aves precisam trocar calor constantemente e a forma que nós temos no galpão hoje mais fácil de trocar calor e o que mais limita estas aves trocar calor é a convecção. Ou seja, é a velocidade de ar que nós temos. E nós estamos trabalhando com velocidades de ar dentro dos galpões hoje, com renovações de ar, e a gente vai entrar com isso, muito baixa para o desempenho dessas aves de hoje. Baixa hoje, você fala 4 metros por segundo, é baixo? É baixo. Porque, Anderson, quantos anos você vai levar para fazer... Os 4 metros por segundo que você está falando são galpões que foram feitos em 2019. Não, porque sim, antes era só 3 metros. É o que eu vejo hoje, né? Assim, não é. Aí o questionamento é o seguinte: hoje, julho de 2020, a genética preconiza 4 metros por segundo. Sim. Daqui 2 anos, que genética nós estamos tendo? Porque muda todo ano, eles estão avançadíssimos na renovação. Sim. Será que nós vamos ter ar suficiente nesse galpão de 4 metros daqui 2 anos? E outro questionamento: daqui 2 anos esse galpão começou a ser pagar ou nós não pagamos nem o juro desse galpão? Verdade. Nós vamos levar mais 10 anos para pagar esse galpão. E tá tudo esse galpão vai chegar lá no final defasado. Então, nós entendendo isso, fazendo isso, a placa evaporativa em lugares quente e úmido, ela não traz o benefício do custo dela. Quente ela não paga esse benefício. Entendi. Eu entendo, então, entendeu? que lugares... Desculpa, mas eu entendo que em lugares não úmidos, então, ela ainda tem o seu valor, então, seria mais ou menos isso. E aí a pergunta é isso aí, é o entendimento dela, do funcionamento dela. Aonde que nós temos lugares que é quente e seco aqui na América do Sul? Isso é verdade. Não sei, de repente... Tá entendendo? Se a gente for entender a fundo, a real, de como funciona a umidade relativa do ar, a gente vai ver que nós não temos umidade em lugares quentes e úmidos, lugares quentes daqui no Brasil especificamente, na América do Sul, nós não temos lugares com umidade baixa. Entendi. Porque é assim, ó, vamos levar para o Brasil. Mas o Mato Grosso e Goiás é seco. Isso, exatamente. Eu ia comentar isso aí. Mas é seco quando? No inverno. Exato. As temperaturas chegam a 30 graus, 31 lá. Né? Então, não é muito... Agora, no verão, aonde lá chove todo dia e as temperaturas são altas, nós temos umidade alta. Então a placa evaporativa não vai ter a eficiência que ela tem no inverno. Entendi. Só que no inverno, como as oscilações lá são grandes, será que precisamos usar isso aí? Será que nós conseguimos fazer isso? É esse o meu questionamento. Então, assim, ó, os resultados que a gente está tendo, que eu estou tendo, não compensam colocar a placa evaporativa. Nós temos que investir esse dinheiro em outros lugares. Tanto é verdade que se a gente subir e for lá no Mato Grosso, for lá como eu tive a oportunidade de conhecer Goiás, conhecer aquela região, tem galpões convencionais que estão dando conta do recado e tirando o resultado igual ao climatizado. Onde é que está a explicação disso? Esse é um ponto que realmente as pessoas, né, faz a gente pensar, né? E esse é um ponto que eu me questiono sempre, né? Tem barracões convencionais com preço
ou melhor, com resultado de barracão, né, moderno. Então, onde está o detalhe aí, né? É claro, não é todo barracão convencional dá resultado de Dark, mas existem muitos casos que dão, né? Esse é o detalhe. Eu acompanho, tem comparativos que a gente faz, né, Uhum. Anderson, de regiões e galpões e Claro. integrações, aonde tu pega, por exemplo, e a gente tem que sempre trabalhar com algumas tendências, né? Tu pega os 15 melhores produtores, os 15 melhores resultados do mês ou do período dos produtores climatizados, dos galpões climatizados, né? Certo. E 15 melhores ou 20 melhores, enfim, dos galpões convencionais, e tu vai ver Certo. que o resultado é igual. E eu não estou falando eu estou falando mês a mês, período a período, né? São iguais. Muda 8, 9 pontos de fator. Pois é, Né? então Se a é gente isso. for para um outro ponto, um outro quesito que também tem na região sul, e tu Uhum. comparar galpões climatizados com convencionais que foram feitas adequações, nós estamos tendo 30, 35 gramas de conversão melhor do convencional para o climatizado. Olha só. Não é que não é que o convencional está ruim, pelo contrário, ele está bom e está dando o máximo dele. O que Exato. nós temos que melhorar e trazer o entendimento é desse climatizado. Exatamente. É extrair esse 1 milhão e pouco, o pessoal tem gasto nisso, né? Então, realmente, eu entendo a sua colocação. Obviamente que, né, eu não tenho o entendimento que você tem para debater o assunto, mas eu acho bem interessante essa sua abordagem, porque eu tenho um cliente, né, a AgriSolos tem um cliente que tem seguido os seus ensinamentos e tem tido resultados muito bons, né? Obviamente que existe uma mudança de mindset ali, né, Lima? É uma forma nova de você gerar aquele manejo, né? Mas o resultado dele não é ruim, pelo contrário, inclusive, né? Mas O legal, que eu sempre Lederson. falo, Ah, pode falar, desculpa. eu sempre falo para concluir, Aham. não é a placa evaporativa, eu tirar ela e eu vou resolver o problema. Né, Não é eu claro. colocar a placa evaporativa que eu vou resolver o problema. O problema Porque não é a hoje placa, né? Não é a placa o problema, não, né? não é a placa. Ah, Nós conseguimos fazer resultados excelentes com placa e conseguimos fazer resultados melhores sem placa, mas nós temos que entender o conceito. A entendi. ambiência precisa estar sendo divulgada para entender o conceito. Porque um questionamento que eu sempre faço, Anderson, é o seguinte: alguém realmente, as pessoas aí que trabalham no dia a dia e os próprios extensionistas, técnicos, entendem realmente o que é umidade relativa? Entendi. Porque eu, sinceramente, eu levei um ano para entender o que é umidade relativa. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu fui estudar física, a física do primeiro e segundo grau lá, para poder entender o que é umidade relativa. Para aí poder aplicar esse conceito, porque está tudo baseado na física. Entendi. Em cima disso, Lederson, você acha que falta treinamento na cadeia? Você acha que as empresas deveriam investir mais em treinamento ou você acha que isso está bem coberto? Não, eu acho que treinamento não é o problema, Anderson. O treinamento as empresas dão, capacitam seus quadros de funcionários, enfim, seus extensionistas. Eu acho Legal. que o maior problema que tem é nós seres humanos, estar abertos a entender a entender esse conceito que na verdade não é novo, né? Mas Entendi. aí tudo isso gera a gente por ser humano que a gente tem a resistência a sair da zona de conforto, né? Então Enfim. esse é o grande desafio. E eu acho que esse desafio é mais intrapessoal do que interpessoal, né? Nós estarmos abertos a entender o novo. Porque é muito fácil chegar e trazer uma tabela ou ir lá e buscar a solução que a AgroSolos tem que vai me resolver o problema. Ou eu trocar um painel, um equipamento que está resolvendo o problema. Então, eu estou terceirizando sempre o problema. E esse problema, na verdade, é meu. Entendi. Eu tenho que assumir isso e cuidar dessa criança. Legal, Lederson. Mas assim, né? Diz que contra fatos, né? Enfim, fatos e dados não há argumentos. Então, eu acho que com o tempo, mais adeptos isso, quem sabe se prove a sua tese, né, eficiente ou, no caso, verdadeira, né? Mas outro assunto que eu queria ver com você, Lederson, e que também gera
discussões nas rodas é aquecimento de ar, aquecimento de cama. Qual a sua opinião com relação a isso? Porque é o seguinte, né? Agora 34 graus na primeira semana, né? Me corrija se eu estiver errado, porque realmente eu também, né, não sou veterinário, não sou extensionista, mas a gente troca muitas informações, né? Temperatura de painel 34, mas a gente sabe que é difícil alcançar esse 34 em determinadas regiões, em determinadas situações, né? Mas daí o pessoal fala assim, poxa, mas não precisa aquecer 34 graus o ar. A cama estando lá na temperatura ideal e o ar não precisaria necessariamente estar em 34. Enfim, Lederson, o que você acha dessa questão aquecimento ar, aquecimento cama? Bom, Anderson, esse também é um tema bastante controverso que tem aí dentro da avicultura, dentro da suinocultura. Bastante. Muito, muito, muito controverso. Por quê? Vamos na raiz desse problema, né? Vamos explicar rapidamente a raiz do problema. Nós, no passado, nós aquecíamos a ave, num passado distante, a gente aquecia a ave através de irradiação. Né? Sistema de irradiação. Colocava campânulas, colocava aqueles tambores dentro dos galpões, né? Lá, isso há 40 anos atrás, e fazia irradiação e aquecia. E nós não tínhamos termômetro nenhum dentro desses galpões. O termômetro era o treinamento do produtor olhando, e aí tinha até a Embrapa tem até hoje, uma coisa que me chama a atenção, em manuais de 2017, 2018 das linhagens, aquele mesmo desenho da campânula com os pintinhos afastados, muito calor, embaixo da campânula amontoado, as genéticas trazem esses desenhos até hoje. Se pegares o manual das genéticas que tem aí, tá lá esse desenho. Legal. Isso me chama atenção. Então, a gente treinava o olho do produtor. Treinava o produtor e ele sabia trabalhar com isso. E a irradiação nada mais é que irradiava calor, aquecia o piso, a superfície onde essa ave está, e também a ave. Pois bem, aí veio o advento da tecnologia para dentro do Brasil e trouxemos os painéis controladores. Esse painel controlador tem um sensor de temperatura que mede temperatura de bulbo seco, temperatura de ar. Sim. E aí, a linha tinha que da linha de treinamento, nós tínhamos que dar um norte para essas pessoas que estão lá e colocamos uma curva de temperatura desejada, aonde na primeira semana 30, 32 graus, enfim, varia, aquelas tabelinhas que todo mundo já conhece. Exatamente. O que aconteceu? Aonde que nós íamos fazer a leitura desta temperatura? No painel, porque eu comprei o painel, tem que ler o painel. E aí o painel pegava a temperatura de ar. E eu, produtor, irradiando o calor. Porque era o equipamento que eu tinha no passado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gastar muita energia, muito combustível, muito gás. E as contas não começaram mais a fechar. Porque os técnicos, a orientação era cuidar da temperatura, se não der 32 graus vai passar frio. E aí essa coisa tomou uma proporção e o produtor achou a solução. Então quer dizer que eu estou gastando demais, eu vou quebrar desse jeito e eu vou aquecer ar. E aí, como um passe de mágica, veio as fornalhas de aquecer ar. Foi colocada no galpão. E aí nós tínhamos um ar aquecido, que fisicamente o ar quente se expande e sobe, e nós tínhamos um ar onde aquele sensor, que continua o mesmo até hoje, lê a temperatura e diz que está legal. Só que nós temos alojamento com 34 graus e cama 26. E as aves ficam 12 a 14 horas amontoadas. Mas isso foi toda essa falta de entendimento do que aconteceu. E da onde nós precisamos desse calor? Esses 30, 32 graus, e aí tu fala dos 34 graus, foi o quê? Uma alternativa que nós tivemos que subir a temperatura desejada para chegar embaixo. 30 graus. Entendeu? Só que tem um problema mais grave acontecendo agora e vai se acelerar cada vez mais, Anderson. Que é um problema que poucas pessoas estão se dando conta. Ora, eu trouxe uma tecnologia que custa aí R$1 milhão, R$800 mil um barracão, aonde tem init para funcionar. E o init, quando ele abre e fecha, ele é acionado, o acionamento dele se dá por pressão estática. O diferencial de pressão interna em relação à pressão externa. E aí eu tenho um galpão bem vedado, um galpão muito bem fechado, aonde um exaustor faz sucção de ar, faz um vácuo. Para dar pressão negativa para poder abrir o init. Neste momento, esfria e o forno
é acionado. O que o forno está fazendo, essa fornalha? Injetando ar. Isso é física. Não tem como nós mudarmos. E aí o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com um galpão errado. Porque um equipamento está sugando e o outro assoprando. E aí as pressões vão se igualar, o índice vai fechar e nós não vamos ter renovação de ar adequada. Num galpão que custa 800 mil. Aí o vizinho tem um galpão de cortina, que ele maneja, abre e fecha, o resultado do inverno é melhor. Olha só. Olha, Lederson, que aula, hein? E olha que não estamos pagando nada por isso. Mas assim, Lederson, falando nessa questão de aula, né? Assim, eu sei que você também não tem muito tempo aí, e também para que não fique maçante para quem assista, né? Me diz uma coisa, você tem uma masterclass, né? Ou seja, um curso que a pessoa compra e aprende todos esses conceitos. Me conta um pouquinho dessa sua iniciativa, por favor. Então, Anderson, surgiu no ano passado essa iniciativa com aquela demanda e até por conta de alguns produtores, né? Como o exemplo do Igor, né? Que eu posso citar, Sim, que você já citou aí. claro. Está levando a informação para quem realmente maneja, chegar a informação limpa e clara para essa pessoa. E aí surgiu a ideia da gente estar fazendo cursos online para disponibilizar para esse produtor, para esse manejador, para a pessoa que está lá conseguir tirar esse resultado, entender isso e realmente aplicar. E agora, isso começou um projeto devagarinho, engatinhou e foi indo devagar. Com todo esse processo da pandemia que veio aí, com tudo que nós estamos vivendo, a coisa se acelerou. E no início desse ano, em março, se eu não estou enganado, fevereiro ou março, acho que foi março, iniciou o projeto realmente, nós iniciamos ele e fizemos masterclass. As masterclass são mensais, uma por mês, né? Para o produtor que tiver o interesse, o extensionista que tiver o interesse, está lá à disposição. Ele pode comprar uma masterclass, mas aí a gente entendeu que a pessoa comprando uma, ela iria, por conta de toda essa tecnologia, e não tem como fazer diferente por causa dessas plataformas, ela iria comprar, assistir uma vez e teria que pagar de novo. Então, nós criamos um plano de assinatura, um plano premium, aonde a pessoa paga uma mensalidade que é creditada no cartão de crédito, debitada no cartão de crédito dela mensalmente, e ela tem acesso a todas as aulas, todas essas masterclass, e aí a gente criou um plus a mais, que é uma live, como mais ou menos essa que a gente está fazendo aqui, sim, claro, sobre o tema que eles querem, uma vez ao mês a mais, só para os assinantes. Poxa, que então legal. nós temos isso aí, e ele fica com essa assinatura e, um detalhe, pode assistir esses cursos quantas vezes quiser e como quiser, em casa, no celular, no tablet, no computador. Então está à disposição das pessoas isso. E a ideia é essa, levar esse tipo de informação com clareza, com tranquilidade, facilidade do produtor aplicar isso na prática. E eu estou à disposição também aí, né, para os assinantes aí, para todo mundo, à disposição, meu celular, meus contatos. Temos o site lá também, que tem alguns blogs. A gente vai deixar depois na descrição do vídeo todos os seus contatos e o site para adquirir também esse Masterclass, tá? Depois você me passa, Lederson, eu coloco lá. E quem tiver interesse, né? O Lederson, como eu falei, é um profissional extremamente requisitado, no qual tem algumas ideias, né, revolucionárias e que tem tido bons resultados, ou, no caso, ótimos resultados, né, aplicando os seus conceitos, né? Lederson, eu queria te agradecer muito, tá? É um bate-papo rápido mesmo, tá? Para que as pessoas, né? A ideia do Agripapo é que as pessoas conheçam e a gente difunde mais o conhecimento da avicultura no Brasil, né? A ideia do Agripapo é essa aqui, tá? O espaço vai estar sempre aberto para você e eu fico totalmente à sua disposição, tá bem? Anderson, eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, a iniciativa de vocês. Parabéns por essa iniciativa para levar essa mensagem rápida para o público em geral, todo mundo que tem esse interesse em assistir. E eu estou à disposição de vocês. Precisando aí, se tiver oportunidade, pode contar comigo aí de mais um outro bate-papo sobre qualquer outro assunto aí ligado à ambiência. Estamos à disposição aí de vocês, tá bom? Tá ótimo. Vamos ver se depois da Covid a gente faz um Agripapo ao vivo aí, né? Opa, que legal, que bacana. Vamos marcar sim. Tá bom, muito obrigado. Um abraço, viu, Lederson? Outro para vocês também. Fique com Deus. Valeu, tchau, tchau.